Olá, Ah, olá! tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda! Que legal estar aqui. Eu acompanho sempre o seu programa, ótimas entrevistas, muito legal. Ah, Parabéns. que legal, obrigada. Poxa, eu tô super feliz de você estar aqui, você não tem uma ideia. Ai, que bom, que bom. De verdade mesmo. Como eu te falei antes, eu estava até agora mergulhada no universo do Mauaca, então Que legal. eu, eu tô um pouco nessa vibração. Então acho que tem muita coisa para a gente conversar. Oba! E, e eu queria, assim, eu sempre gosto, porque às vezes tem gente que não conhece, a ideia desse podcast é que a gente conheça várias pessoas de diversos universos, né? Que trabalham com voz de alguma maneira. E então eu queria que você se apresentasse rapidamente, só para dizer o que você acha mais relevante aí, falar sobre você. Legal. Então, eu sou a Magda Pucci, sou bastante conhecida mais pelo meu trabalho com o Mauá, embora tenha outras atividades, né? Sou diretora musical, fundadora desse grupo, que esse ano comemora 25 anos de atividades. É uma loucura, né? Que legal. E tenho um trabalho com vozes, né? O Mauaca começou com o desejo de se trabalhar as diferentes colocações vocais, algumas das diferentes colocações vocais, maneiras de cantar de várias partes do mundo, né? Então, já há um bom tempo que eu venho na pesquisa dessas sonoridades vocais, mas também tenho trabalho com música indígena, né? Que eu fiz meu mestrado em antropologia, inclusive com um grupo indígena, o Paiter Suruí, de Rondônia, que é um grupo que vive lá, e trabalhei exatamente isso, a questão da arte oral desse povo, né, pensando a voz numa dimensão muito mais ampla do que só o canto, né, e tenho o trabalho de educação musical também, eu divido uma parceria com a Berenice de Almeida em projetos como Cantos da Floresta, que é um trabalho focado nas músicas indígenas nas escolas. Então, eu tenho me dedicado bastante a dar oficinas, agora não, né? Mas já dei bastante oficinas de músicas indígenas, de formação de professores, né? Então, tenho um trabalho bem focado nessa linha de pensar como é que a música indígena pode chegar na escola de uma forma menos preconceituosa, né? Com um Sim. olhar mais amoroso, um olhar mais interessante, né? E fiz o meu doutorado na Holanda em performance, exatamente falando do meu trabalho com o Mauaca, principalmente nessa questão indígena, que é um assunto bastante interessante, né, no sentido de fazer esses intercâmbios, como que eles funcionam, né, quais são os critérios, as medidas e as maneiras de se fazer isso. Então, tenho Sim. trabalhado muito nesse sentido, tanto de dar aulas, cursos, fazer os arranjos do Mauaca, pesquisa, a produção do Mauaca, né? E tenho também um trabalho no estúdio Mauaca, que é a sede do grupo, que eu sou curadora lá e coordenadora artística, que é um espaço onde a gente apresenta vários grupos, vários artistas de diferentes lugares do Brasil e do mundo, fazendo Legal. intercâmbios, residências artísticas, criando um espaço ali de convivência entre as diferentes formas de se expressar fora da caixinha, digamos assim. Excelente. Que legal. É legal ver como também um trabalho, uma pesquisa sua, né? Uma vontade sua de pesquisar a voz e as vozes e os jeitos de cantar foi se desmembrando, né? E foi É, gerando vários outros projetos. isso surgiu um pouco de uma certa insatisfação minha. Eu estava até vendo a entrevista com a Tarita e eu acho que, de certa maneira, coincide um pouco com o que ela sentiu, que eu sempre trabalhei muito tempo com canto coral, quase 20 anos sendo regente, cantora, coralista, regente de naipe, enfim, né? Sim. E eu percebia, né, que no canto coral a gente tinha um jeito de cantar que é legal, que tem toda uma técnica, uma estética sonora, mas ela é única, né? Ela é aquilo. Sim. E eu sentia falta de explorar mais esse jeito de cantar.
principalmente o jeito de cantar coletivo. Isso era o que me movia, assim, de entender como que as mulheres búlgaras cantavam, as finlandesas, as sul-africanas, as mulheres escocesas, que a gente percebia que tinha não só a questão do timbre, quanto às vezes configurações de construção de arranjos, né, de vozes, às vezes usando dissonâncias de segundas menores, drones, né, mil outras configurações sonoras que normalmente no canto coral você não vê. Claro que existem algumas peças que trabalham algumas dessas referências, mas em geral não é isso, né? Então era um pouco essa vontade de explorar mais, ampliar mais esse repertório, e foi daí que eu já trabalhava com grupos vocais desde que eu era adolescente, né? Mas aí que me veio essa vontade de criar um grupo, eu e a Kitty Pereira, que é uma das fundadoras do grupo também, que me convidou para trabalhar sobre um material que ela tinha de uma holandesa que tinha chegado ao Brasil. Ela tinha várias partituras de música dos pigmeus, músicas escocesas, japonesas, e a gente falou, bom, vamos explorar isso aqui. E aí a gente criou um grupo, que era meio um grupo de estudos, meio uma coisa meio experimental, mas não era só estudos no sentido acadêmico, né? Era no sentido de experimentar mesmo. Experimentar. Cantar, ver onde que a voz batia, que tipo de sonoridade que tinha, se era mais gutural, como que a gente conseguia fazer aquele gutural, sem machucar a voz, porque tinha todas essas questões, né, que a gente tem medo de estragar a voz, né? Então a gente faz mais nasal, sem perder a afinação, quer dizer, todas essas colocações vocais que a gente vê no mundo inteiro e que em determinadas culturas é considerado proibido, né? Nasal, jamais, gutural, jamais, né? De repente você fala, não, agora eu acho que dá para fazer, porque tem culturas que fazem isso milenarmente, soam lindamente, e tudo bem, né? E tudo é uma bem. estética sonora que está aí. Por que a gente tem que recusá-las em nome de uma técnica vocal que se estabeleceu como hegemônica, como a técnica vocal mais importante que todo mundo tem que fazer, né? Então, o Mauaca foi muito isso, assim, essa coisa de explorar caminhos totalmente experimentais, no sentido da gente não ter regra, não ter metodologia. A gente era muito intuitivo no início, né? Era aquela coisa meio ouve e tenta reproduzir. Como é que será que faz? Mais facilidade, outras menos. E a gente chegou até atrás da Mara Belal, que dava muita força para a gente nesse trabalho. Era muito legal. Que legal. Ela era super animada, assim, não, você tem que continuar, não sei o que a gente ficava com um pouquinho de medo, né? Tipo, de medo. Estragar a voz, né? E ela, não, olha, muito legal e tal. E isso é uma coisa que eu até tenho vontade de fazer, sabe? De buscar uma fonoaudióloga que me ajude a me debruçar sobre isso e pensar de uma forma mais técnica, né? Como essas sonoridades são produzidas, né? Milenarmente, e tem técnicas, são técnicas específicas, claro. Né? O mouth music da Escócia é um jeito de cantar que é um misto de gutural com nasal, e a gente não tem termos suficientes na nossa terminologia ocidental europeia para, inclusive, descrever o que acontece. A gente fica tentando, é um misto disso com aquilo, com não sei o quê, mas você não acha um termo adequado, né? Então, eu tenho muita vontade de, em algum momento, fazer um trabalho mais específico sobre as diferentes maneiras de cantar, sobre a questão da foniatria, né, da fisiologia da voz, e também entender essa questão dos procedimentos vocais, que eu acho que isso é um outro dado bastante interessante, né? Então, eu tenho buscado muito isso. O Mauaca surgiu com esse intuito, né? Ele foi muito nessa linha de como é que entendeu? Essa curiosidade. Que legal, que legal. Super interessante. Eu me lembrei Teve um entrevistado aqui no podcast, aliás, o único homem que eu entrevistei, e que é o Ariel Coelho, que trabalha com rock and roll, né? E ele tem um curso de drives e tal, e ele fala isso que você falou, que ele começou imitando, né? E ele foi, como é que será que eu faço esse gutural? Mas será que eu consigo? Como é que eu vou fazer? E ele ia fazendo. E até que um ponto ele decidiu se especializar nisso e falar, bom, então agora eu vou ensinar como faz, eu tenho um jeito que não machuca, porque é óbvio que existe técnica, né? Aquilo que você falou. Claro.
né? É porque eu me lembro uma vez, eu fui fazer um curso na Hungria, estou falando década de 90, isso, 90, 91, e tinha uma professora, eu não sei se ela era alemã ou era húngara, e ela falava, e era um grupo de espanhóis, que era de língua espanhola, né? Então estávamos os brasileiros lá junto, né? E aí, na hora que a gente ia cantar as músicas, não só húngaras, outras músicas que a gente ficava cantando o dia inteiro, né? Aí os espanhóis iam cantar com aquela voz mais aqui, né? Que é uma voz... Vocês espanhóis, vocês com essa voz gutural, ela ficava brava, né? Tipo assim, isso não é colocação que se faça, né? Então você percebe que tem um preconceito em relação a uma certa, né? Aquilo que se considera legal e elevado, tipo assim, não, isso não, entendeu? Esse jeito que tá aí, não, né? E eu me lembro que eu olhava e falava, pô, mas isso tem o flamenco, que é a tradição mais linda do que o flamenco, que usa 1000 nuances da voz, né? Que trabalha quartos de tom, mistura essa coisa meio árabe com essa coisa ibérica, né? E vai misturando, e aí você vê um som que você fala, não, mas o cara canta desafinado. Não canta desafinado, ele canta daquele jeito, né? Lindamente. E existem, pega um Camarão de la Isla, absurdo o cara cantando. Falar que aquilo é feio, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, então, assim, tem um pouco essa ideia ainda de que precisa cantar tudo bem, colocado, né? Essa coisa. Então, não que eu acho que, claro, que para uma estética do canto coral, uma estética lírica, é fundamental você usar esses recursos, né? Mas eu acho que a gente precisa expandir as técnicas todas para a gente poder abrir para outras sonoridades. Claro que a gente não sendo búlgara ou finlandesa, a gente tem dificuldades, né? Muitas dificuldades, mesmo porque tem questões fisiológicas da configuração mesmo. Você pega um cantor russo, um baixo russo, né? Tem uma potência, uma cavidade imensa, então ele faz graves profundos, que provavelmente muitos baixos de outros lugares não vão conseguir. Uma coisa das búlgaras, ou você pega o canto indiano, que tem uma característica de timbre, que você ouve você falar, isso aqui é indiano. Não tem como negar, porque tem um timbre que é muito particular daquelas pessoas daquele lugar. Então, claro que tem coisas que são irreproduzíveis, você não consegue fazer igual, mas eu acho que tem gestos sonoros, gestos vocais, tem algumas maneiras de você chegar próximo, entendeu? Chegar perto. E o Mauaca faz esse exercício o tempo inteiro, né? A gente fala, não, agora a gente vai cantar tipo lavadeira, né? Então, vai no não vai ficar cantando né? E às vezes não, às vezes a gente muda, a gente inventa um outro jeito de cantar que não é nem o tradicional e nem é o lírico, é outra coisa, né? Também a gente se dá um pouco a liberdade de inventar e criar em cima dessas músicas todas, né? A gente canta em mais de 20 línguas, então vocês imaginam o número de sonoridades, de fonemas que não passam por nossas bocas, né? Isso já é de uma riqueza muito grande. Você tentar fazer o e, ou i, ou o a, né? Isso já é um exercício de alteridade vocal muito grande, né? E você tem que estar desprendido para isso, né? Você tem que falar, não, vou me jogar nisso daí. Eu acho muito legal que as cantoras do Mauaca, até quero falar o nome de todas elas aqui. Fale. A Angélica Leutwiler, que é uma cantora da USESP, coralista há 30 anos da USESP. A Zuzu Leiva, que eu não sei se está assistindo a gente aí, que é uma atriz, cantora também, que eu falei até aparece e de repente você dá uma palhinha. Então tem um pouco isso, gente que vem de outro ambiente, né? Como o teatro, a gente tem 3 atrizes, né? 4, na realidade. Legal. A Cris Miguel, que é uma bonequeira, cantora, atriz e palhaça, ela faz um monte de coisa e está no Mauaca. Tem a Cristina Guissac, que também é uma super atriz, e a Sandra Oak, que trabalha com crianças, com bebês, tem um trabalho lindo, que é o Ilha da Lua, né? E também tem um jeito muito especial de lidar com as crianças e tal. E tem a Rita Braga, que é uma super cantora, canta jazz, canta MPB, canta choro lindamente. Então, assim, dentro do Mauaca você tem também os talentos individuais de cada uma, e cada uma traz
esses backgrounds, né? Essas Sim, histórias do sim. que elas já cantaram, do que elas gostam mais. Uma puxa mais para um lado, uma puxa mais para o outro. Então, na hora de pensar os arranjos, eu penso bastante assim, essa música acho que tem mais a cara da Zuzu, solinho vai ser dela, essa tem a cara da Sim. Angélica, né? Pelo timbre de voz, pela colocação e tal. Então, é Que muito legal legal. ter um grupo assim, que é teoricamente heterogêneo, mas ao mesmo tempo que tem uma unidade, porque essas Sim, músicas acabam dando uma certa condição, né? Cada música tem um timbre diferente, a gente vai atrás desse timbre, mas cada uma tem a sua maneira de fazer, né? E achar o seu caminho também, né? Yasha. Então eu Que tenho essas legal. companheiras aí que estão comigo há muitos e muitos anos e que estão trabalhando aí firme e forte, vestindo a camisa total do Mauaca, porque ficar tanto tempo junto não é fácil. Não é fácil, é. Não, você imagina esse monte de mulher, né? Mas a gente está muito bem, a gente é muito amiga e tem uma relação muito gostosa. Então, assim, isso tudo ajuda bastante na hora da gente Sim. trabalhar, né? Porque uma vai doando para outra, né? Agora, por exemplo, a gente até meia hora antes eu estava resolvendo aqui com a Zuzu e com a Angélica, que a gente tem agora a Companhia Coral Mauaca, que é um grupo de amadores Sim. que também cantam toda terça-feira. Por conta da Covid, a gente faz o encontro virtual. Hoje somos nós três que vamos coordenar o curso. A gente faz Coordenando. uma direção compartilhada também, né? Então é muito legal a Legal. gente pensando o que a gente vai fazer, como é que vai ensinar, o que cada uma vai fazer, né? Que Como que vai fazer, legal. qual vocalize que vai trabalhar em cima de tal música e tal. Então também tem muito essa coisa da gente ter essa generosidade de distribuir esses conhecimentos, né? Que é para essas pessoas Sim. que amam o Mauaca, gostam muito do repertório do Mauaca, e é uma oportunidade delas poderem cantar com a gente ali, né? Não dá para fazer no Sim. presencial agora, né? Mas esse grupo já existe há quase 2 anos. Então a gente se encontra toda terça-feira e a gente divide essa direção com todas as cantoras do Mauaca, né? Que Então tem legal. sai que vão 2, 3, outros vão 4, às vezes vão todas, né? E é muito legal isso, né? Porque a gente acaba meio, é, é, inclusive colocando outras músicas, aprendendo outras músicas, né? Que a gente percebe que são tranquilas de cantar e tal, e é muito Sim. legal esse projeto aí. Que legal, que legal. Eu acho bem bacana essa ideia do coletivo, né? Porque já começou com um grupo de cantoras, né? Então, e daí cada uma trazendo a sua, enfim, seu background e tudo mais. Eu acho isso tão, tão interessante, porque vocês vão se debruçando em pesquisas de como as pessoas cantam pelo mundo, né? É, E aí cada pesquisa tem também, pode entrar também um pouquinho de cada uma, né? O que cada uma pode total. contribuir além, né, dessa pesquisa. E aí eu queria te perguntar, Magda, Hum. como é que vocês fazem quando vocês vão, por exemplo, que vocês têm alguns trabalhos com caras diferentes, né? Então tem um CD só de canções indígenas, tem o dos refugiados, que é a coisa mais linda. Inquilinos do mundo. É, isso. Inquilinos do Mundo. Que coisa linda. E, enfim, não, acho todos lindos, mas tem os Lusíadas lá também. E aí, quando vocês vão pesquisar, porque são também, como você falou, muitos jeitos de se cantar, muitas línguas, né? Já em si já tem os fonemas e os timbres e as coisas que vocês têm que aprender a produzir. É E verdade. como que vocês fazem esse processo de pesquisa mesmo? Bom, vamos começar, a gente quer cantar, a gente vai cantar nessas línguas, a gente vai estudar, como é que é isso? Olha, no começo, quando a gente não tinha internet ainda, porque o Mauaca começou na realidade, os primórdios do Mauaca, 91, 92, né? Eu considero 95 o ano oficial, porque a gente fez um show profissional, num teatro, todo Ah, bem produzido. Porque o grupo já existia antes, nem tinha o nome Mauaca, era um grupo de estudos, a gente fazia algumas poucas apresentações, meio experimentais ainda. experimentais. Mas nesse período, antes da gente oficializar, né, o nome e tudo mais, a gente tinha um processo muito legal, a gente se encontrava toda semana, a gente ficava ouvindo essas gravações
Eu fazia Aham. fitinhas cassete, veja só. Ai, que legal. E a gente fazia seleções, assim, tipo, um canto das mulheres búlgaras, um canto das mulheres finlandesas, outro canto da Escócia, outro dos pigmeus, ou então só uma fitinha só de leste europeu, ou uma fitinha só de países nórdicos, uma só dos países africanos. Entendeu? A gente às vezes fazia temática, às vezes fazia variado, falava, ó, fica ouvindo, ouve. Aham. Vai, Assim, vai. é meio osmótico, sabe? Essa coisa, Aham. ouve, você, aquilo tá na tua orelha para quando você for tentar reproduzir aquilo, já tá no teu interior, né? Então, isso Sim, é uma técnica que eu até hoje falo para o pessoal do coral. A melhor coisa é ouvir. Ouve muitas vezes, sim, né? Mesmo às vezes você está fazendo outra coisa, está lavando roupa, está sabe, arrumando a cama, ouve, sim, porque isso ajuda muito no teu. Parece que as células corporais já vão meio que entendendo sim. Como algumas fazer, né? questões que inconscientemente vão meio que adentrando, né, Sim. o teu corpo. E aí a gente tinha uma coisa muito legal que a gente fazia, que era buscar pessoas em São Paulo, como a gente vive aqui, né? Tem Uhum. gente de tudo quanto é lugar, húngaro, libanês, Sim, japonês, chinês, espanhol, italiano, judeus, né? Eu lembro que eu ia na sim. hebraica, né, para resolver canção, como é que pronuncia, o que significa. Então, assim, a gente ia até as pessoas, gravava elas cantando a música, elas falando, elas explicando o que Que legal. significava, palavra por palavra. A gente tinha esse trabalho, tinha esse tempo, né? Veja bem. E a gente fazia muito essa arqueologia da própria cidade, de descobrir, tem uma velhinha, uma senhorinha que mora no Sim. Butantã que fala húngaro, né? Que veio na época da Segunda Guerra, mora ali perto da USP. Aí alguém se prontificava a ir gravar o encontro com ela e ela explicar Que como é que é. legal. Aí a gente gravava o nosso ensaio, mandava para ela, levava lá, e aí, corrige aqui, isso aqui não tá bom, não sei o que, não sei o que. Então tinha muito esse vai e vem com as pessoas, não eram nem especialistas, mas pessoas que Sim. falavam ou conheciam relativamente bem a música daquele lugar. Que E legal. também tinha um jeito que era, no caso, por exemplo, as músicas japonesas eu aprendi com uma professora de koto e de shamisen, porque eu ganhei um dia, eu e a Kitty ganhamos um instrumento japonês, o koto, numa apresentação que a gente fez lá no Tucarena, uma japonesa emocionada, porque a gente estava cantando o Hatarukoi, que é Que uma canção legal. japonesa. Ela falou, eu estou indo embora para o Japão, vou me casar lá, eu queria dar esse koto de presente para vocês. Aí a gente com aquele Nossa. instrumento na mão, tipo, o que fazemos? A gente só cantava uma música japonesa, sem falar nada de japonês. Aí a gente falou, vamos procurar. Eu liguei na Fundação Japão, liguei no Bunkyo e falei, falou, olha, tem uma professora de Koto, se chama Tamiki Tahara e tal, se você quiser, eu te dou o contato. Isso tudo antes de internet. Ela dava aula em casa. E eu e a Kitty Sério, que legal. fazia aula de Koto em casa. E além das músicas clássicas que a gente aprendia no Koto, que é mais nessa linha, né, da música clássica japonesa, ela Uhum. começou a ensinar canções, os minhô, que são as canções folclóricas. E Que aí virou o legal. Ike Musicais, que é um projeto que a gente tem só com canções japonesas, misturadas algumas com brasileiras, Sim. né, com canções brasileiras. O Sakura vira machixe, uma canção se mescla a uma canção indígena, né, ou uma outra com a cantiga de Niná, Kurumiyasu. Aí a gente brinca um pouco, mas aí a gente Sim. tem um repertório só de canções japonesas por conta desse contato intenso com Que uma legal. pesquisadora, cantora e professora japonesa que vive aqui em São Paulo, né? E aí, por conta dessa convivência, a gente acabou criando e aprendendo um repertório muito grande. Agora, hoje em dia tudo mudou, né? Com a internet, você dá um clique e você acha, você fala, eu quero Maquedônsko, é uma canção do leste europeu. Você acha 20 versões daquela música, você acha textos Sim. sobre aquela música explicando de onde ela vem, como é que é o passo da dança, vídeos explicando a dança, gente tocando moderno, rock and roll, outros cantando super tradicional, uma cantando meio brega, todos os tipos Aham. de você acha, né? E aí o que eu faço hoje, né? Em alguns casos, não todos, quando eu acho muitas versões, como agora eu achei uma Aham. do Bella Ciao que a gente está fazendo agora, Ah, eu achei assim, sei lá, umas 50 versões de Bella Ciao, cantada em russo, em alemão,
em turco, em japonês, em mandarim, em croata, sérvio, espanhol, todas as línguas que você pode imaginar. Aí eu fiz um Padlet, sabe? Eu fiz um Padlet de forma, joguei todos os links lá, coloquei histórias, localizei várias informações sobre a música, históricas, curiosidades. Coloquei as duas letras que existem, tem a letra tradicional das Mondini, que são as mulheres que catavam arroz, e a que virou a versão que a gente conhece hoje. Então, assim, aí eu entrego o link do Padlet e falo, agora se vira. Entendeu? Agora... Estuda aí, né? Então, tem essa versão, tem essa, eu me baseio mais por essa, então escuta bastante essa, vai na... Então, assim, as informações hoje são muito mais fáceis. A questão é você fazer uma curadoria dessas informações. Sim, porque tem, às vezes, coisas que não tem nada a ver, né? Tem informações erradas, né? Então, meio que eu faço uma pré-curadoria, digamos assim, seleciono grupos ou artistas que cantam aquela música e falo, essa versão aqui é legal por causa disso, essa aqui é bacana por causa da tal coisa, essa aqui a pronúncia está muito boa, essa aqui está mais ou menos, mas o arranjo é legal. Então, eu faço uma pré-análise e mando pro grupo, né? E aí, daí cada um vai olhar no seu tempo quando pode, né? Então, em vez de fitinhas cassetes, a gente hoje usa links de internet via WhatsApp ou, às vezes, via Padlet, né? Que são outras maneiras mais contemporâneas de compartilhar conhecimentos. E aí, assim, a gente fica cantando, aí uma corrige a outra, olha, é matina, entendeu? Vai corrigindo, esse L é mais... tá vendo? Fulana fala assim. Então, também a gente, juntas, vai se ajeitando em relação a essa questão das pronúncias, né? E isso é muito legal, porque é uma escuta constante, né? Do grupo e do que está fora do grupo, né? Que são as referências que são super importantes, porque sem essas referências a gente fica sem chão, né? Então, elas são meio a base do trabalho, que como não é um trabalho de criação, né? Assim, no sentido que eu tiro do nada, né? Da minha cabeça, são recriações, né? Porque a gente trabalha sobre um repertório já existente. Então, obviamente que a gente tem que tomar esse cuidado para pronunciar direito, né? Falar com bastante cuidado. E olha que a gente ainda faz uns errinhos, mas assim, normalmente as pessoas elogiam bastante. Os japoneses acham que a gente canta super bem. Várias pessoas de outras línguas falam, nossa, vocês pronunciam... Eles até acham que a gente fala a língua. Começa às vezes a falar a língua, falar em japonês. Não, a gente não fala. Tipo, a gente canta na língua, mas a gente não fala. A Guissá, que é uma das cantoras do grupo, ela fez um depoimento agora super bonitinho, né? Dos 25 anos, o Museu da Casa Brasileira pediu para os músicos fazerem depoimentos sobre os 25 anos. Aí ela falou assim, olha, minha mãe quando assistiu, ela falou, minha filha, você aprendeu esse monte de línguas? Ela falou, olha, a gente não aprendeu, mas que a gente visitou a alma de cada povo, eu acho que a gente visitou. É bem isso, é assim que a gente... se aproxima culturalmente, a gente cria vínculos, né? Então, quando às vezes eu vejo algumas coisas de determinado... Parece que eu já estive lá, mesmo não tendo viajado, né? Que as pessoas sempre acham que eu viajo, que eu estou o tempo inteiro nesse lugar. Eu não tenho esse... Eu adoraria, né? Mas, infelizmente, não tenho quem pague por isso, né? Eu falo, não, é ouvindo, né? E aí, de tanto ouvir, você vai ficando amigo, ou você já vai reconhecendo determinadas coisas daquele lugar, que quando você, se por acaso você viaja, parece que você já está, não é nenhuma novidade, porque você já ouviu tanto, já viu tanto, que é legal, porque você se aproxima pela música mesmo, né? Isso é muito bacana, né? De você criar o tempo inteiro essas conexões, né? Sim, maravilhoso. E você sabe, eu estava pensando, eu estava vendo, na verdade, os depoimentos do pessoal que participa da Companhia Coral Mauaca, né? Ah, que legal. E uma das pessoas fala justamente isso, a gente viaja, né? E tem outros depoimentos, achei tudo muito lindo, assim, que as pessoas falaram. E pensando no que você falou, que o trabalho começa na escuta, né? Na escuta atenta, então escuta bastante, ouve, para isso ir entrando, né? É muito legal isso de um trabalho que é pautado na escuta,
que é uma coisa que a gente precisa tanto, né? Para se aproximar do outro, a gente precisa ouvir o outro, né? Em todos Para os entender sentidos, né? em todos os sentidos, e hoje em dia mais ainda. Total. E essa coisa de você realmente, da música, levar a gente, fazer a gente se aproximar de outras pessoas e entender que essas pessoas são como a gente, no fundo, né? Porque elas têm sentimentos iguais aos nossos, dramas e problemas iguais aos nossos, de repente, né? E acho que isso é muito bonito da música e de poder se debruçar sobre o que outras pessoas em outras partes do mundo estão fazendo, falando, pensando, né? E Então, mesmo que seja muito diferente, porque às vezes é diferente, sim, né? sim, Mas a gente aprende com a diferença, né? De falar, não, exato. não é assim que funciona. A cantiga de Niná lá para o Juru, né? Para o povo que vive no Xingu. Ele só canta até às 5 da tarde. A gente acha que toda cantiga de Niná no mundo você canta à noite, né? De repente você encontra um povo que você só pode cantar até às 5 da tarde, porque depois das 5 eles acreditam que os espíritos ruins podem pegar a alma da criança. Então eles só cantam até às 5. Eles cantam durante o dia. Olha que coisa legal. E a gente Que tem a tendência de legal. toda a cantiga de Niná, você canta antes de dormir, Antes embalando de a criança. dormir. Né? Então, às vezes, a gente aprende e fala, nossa, olha aí, é diferente. Isso é tão legal, né? Da gente ver que tem Sim, diferenças. Né? sim, O ato de embalar, ele é muito, né, universal. sim, Mas a forma, a música que você faz, como você faz, em que momento você faz, é diferente, é né? diferente. Isso que é muito legal, você perceber que tem coisas que eu falo que são pequenas estruturas que meio se repetem, mas a maneira como acontece é que é o charme do mundo, senão seria tudo muito chato, né? Sim, sim, Não é? exatamente, Mas tudo exatamente. igual, que graça seria, né? Todo mundo já É, sabe como é. exatamente. E até a gente entender, né, que não existe um jeito certo de fazer nada, né? Existem mil maneiras adequadas né, ao que Né? você. Isso aí, claro que acho que existem algumas escolhas estéticas que você faz, né? Sim. E cada uma dentro do teu trabalho, dentro das suas possibilidades, dos seus Uhum. limites, né? Ninguém é obrigado a fazer tudo lindamente, né? E tem gente Sim, que, eu gosto mais de determinado tipo de canto. Ok, sim. tranquilo, beleza, né? Mas eu acho que, por exemplo, isso que a companhia coral fala, que os vários integrantes falam, é esse sentimento de pertencimento ao mundo de uma forma diversa, Sim. né? Que Uhum. você, quando canta uma música lá da Bulgária ou da Croácia ou lá do Haiti, e você sente a dor do Haiti, né? De tudo que eles passaram, porque a música fala sobre isso, de certa maneira você entra um pouco Sim, na história daquele povo, você sabe por que eles estão sim. cantando aquilo, você tenta trazer o teu sentimento em relação àquela situação que aquele povo viveu, né? Então, de certa maneira, você acaba se solidarizando pela música, né, com Uhum. pessoas que às vezes a gente nunca teria um contato real, né? Sim, Quer dizer, hoje está cheio de haitiano aqui, mas eu estou pensando em outras épocas, né? A mesma sim. coisa do projeto do Inquilinos do Mundo, é um pouco isso, trazer essas lembranças musicais que refugiados, exilados, imigrantes trazem, porque normalmente eles perdem tudo, né? Às Tudo. vezes chega com Uhum. uma malinha e olhe lá, né? Com alguns Uhum. poucos objetos, uma meia dúzia de roupas, né? Sim. Então, o que sobra às vezes? Sobra memórias, né? E muitas dessas memórias elas vêm através da música. É a música que às vezes conecta. Eu tive uma época que eu trabalhei com um grupo de refugiados no Sesc Carmo, junto com o Carlinhos Antunes, que aliás tem um trabalho lindíssimo com a orquestra mundana, que ele faz um trabalho Mundana. com refugiados e tal, muito legal. E a gente fez em 2005, faz bastante tempo. E aí vinham esses refugiados de diferentes lugares da América Latina e África, né? Congo, Camarões, Guiné, vários lugares. E aí eu falava, me canta uma música que você lembra, né? Vinha de tudo, vinha desde cantiga de brincar, vinha canto da igreja, vinha uma música pop que ele ouvia, vinha de tudo. Uhum. São músicas que ficaram na cabeça dessas pessoas e que de alguma maneira as conectam àquele lugar. E para elas aquilo tem uma importância, tem uma força muito grande. E quando você compartilha com todo mundo e conta essa história e diz, olha, essa música faz parte de mim por causa disso, 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 de certa forma você está abrindo
um espaço ali de diálogo, né? E as pessoas, quando cantarem aquela música, elas vão saber essa música é do Josué, é do fulano, que tem essa história, entendeu? E é muito legal isso, porque você marca também nas pessoas que cantam a história daquela outra pessoa que veio numa situação de refúgio complexa. Então, assim, tem pessoas que a gente guarda sempre por causa da música. A gente às vezes nem lembra mais o nome dela, mas a gente lembra da música que ela cantou. Da música. Né? Então, isso é muito legal, né? A gente criar esses vínculos pelas canções. As canções têm esse papel de criar afetividades entre elas, né? Eu acho isso tão bonito. Eu, sinceramente, acho que a coisa mais linda que a gente tem na música são os afetos que se criam, né? Sim, sim. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é o principal mesmo da música, né? É como a gente se conecta, é como, enfim. E é curioso isso, porque para todo mundo eu sempre pergunto isso da primeira lembrança que a pessoa tem de alguém cantando, alguma voz, e é sempre alguma coisa assim, minha mãe cantava tal coisa, meu avô, não sei. E isso é tão forte na gente desde que a gente é muito pequeno, né? E, nossa, e quando a gente compartilha a história, é o que você falou, né? Aí a gente se conecta muito mais, né? Total. Muito mais. Zuzu tá lembrando bonito. Aqui da nossa viagem para a Amazônia. Essa viagem foi um marco na história do Mauá, muito legal. Eu já vinha trabalhando com música indígena já desde 2005, dentro do meu mestrado. Na realidade, eu tinha já um interesse por isso. Fui convidada por uma antropóloga, a Betty Mindlin, que tem um super conhecimento de vários povos ali de Rondônia. E ela me convidou, Magda, vem trabalhar aqui com os Paiter. E aí eu fui pesquisando, levantei muitas músicas indígenas de diferentes lugares e fiz um projeto chamado Rupestres Sonoros, que fazia uma conexão com as pinturas rupestres da Serra da Capivara, de Monte Alegre e tal, enfim, pensando nesse paleo-índio, né? Essas pessoas que já viviam aqui muito antes dos europeus chegarem, né? Pensando que esses são os ancestrais dos indígenas que vivem hoje aqui. E aí foi muito. Eu tentei de várias maneiras conseguir viajar, encontrar com eles e não tinha, porque imagina levar uma Mauaca, um Mauaca é formado por 13 músicos, né? Uma loucura. Eu nunca consegui, nem eu ia nas aldeias, mas assim, com um grupo não dava, né? Então eu fiz o projeto, tentei editar de todos os jeitos, não consegui. Aí no ano seguinte, depois que eu já tinha conseguido produzir o disco a duras penas, a gente colocou na Petrobras e a gente ganhou para fazer uma turnê pela Amazônia. Foi meio um presente, assim, né? Porque a gente estava muito com vontade de conhecer, porque o pessoal do Mauaca não conhecia os indígenas, né? Das músicas que a gente estava cantando. Então foi uma oportunidade maravilhosa da gente encontrar com essas pessoas, né? Então a gente foi até o Acre, encontramos com os Cunicuim, a gente cantava uma canção deles, uma Tsikawane, que é maravilhosa. A gente foi até os Paiter Suruí, em Rondônia, o Zicolém Gavião, que foi uma das primeiras músicas indígenas que a gente cantou. Conhecemos os Caritiana, fomos até o Amazonas, tivemos um encontro lindo com uma comunidade ali da periferia de Manaus, e a gente aprendeu a tocar os instrumentos, entendendo um pouco aquela dimensão dos sopros, né, das japurutus e tal. Então, tudo isso, e eles sempre receberam a gente com braços abertos, a gente fazia tipo um encontro no dia anterior, né, a gente ficava na aldeia com eles, conversando, a gente cantando, eles cantando, a gente trocando figurinhas musicais, cada um contando um pouco as suas histórias, e no dia seguinte eles iam cantar com a gente. No teatro onde estava programada a nossa apresentação. Eles eram os nossos convidados especiais, né? E eram apresentações catárticas, porque o público urrava, as pessoas ficavam... né? Era uma coisa tão legal, assim, a comoção que se criou na cidade de ver aqueles indígenas daquele lugar lá no show com a gente, e foi muito emocionante. Então, até hoje, as pessoas do Mauá falam, aquela viagem, a gente já fez muitas viagens, eu fui para a China, Grécia, Portugal, Espanha, viajamos, mas assim, essa viagem para a Amazônia, ela foi um marco, assim, muito importante para todo mundo, né? Então, foi um encontro com origens nossas remotas, né? E cada um foi meio que achando seus caminhos ali, e acho que foi essa questão, criou-se afetos, né, em relação
a essas pessoas, a esses cantos, os cantos começaram a fazer sentido para as pessoas, né? Porque enquanto estava só comigo, fazia sentido para mim, mas na hora que eles foram lá, encontraram com as pessoas, compartilharam isso, viram como o público reagia, como o grupo que cantava com a gente também gostava de ver as nossas versões, né? Quer dizer, isso tudo foi E é sobre, inclusive, isso que eu falo no meu doutorado, né? Desse processo todo de encontros, né? Que eu chamo... E até faço uma pergunta que eu tenho que problematizar, né? No mundo acadêmico. É possível ou não ter esses encontros, esses diálogos de indígenas com não indígenas, músicos indígenas e não indígenas, né? Quer dizer, eu acho que é possível porque eu vivenciei isso. Mas tem muita gente que fala, não, eles lá, a gente aqui, não vamos interferir. Quer dizer, tem um pouco essa ideia de que você chegando ali, você atrapalha, né? Você influencia. Você influencia. Então tem tudo isso. Mas é que, na realidade, o nosso trabalho ele aconteceu de uma maneira muito espontânea, muito intuitiva, né? Muito amorosa. E até hoje a gente tem parcerias com o Iban Salles, que é um super cantor maravilhoso lá dos Cunicuim, que tem uma voz poderosíssima, incrível, né? Às vezes a gente fez também shows com a comunidade Baiaroá. Então, quando a gente consegue dinheiro, que nem sempre a gente consegue, isso é um problema, né? Porque trazê-los de longe é caro, ou a gente ir até lá também é caro. Então, tem todas as questões logísticas que a gente não consegue fazer o que a gente gostaria fazer sempre. Mas a gente tem coisas, esse projeto com os indígenas que se estendeu. Depois o IBAN deu oficina lá no Estúdio Mauaca, deu oficina de cantos de desenhos, gravou no Estúdio Mauaca vários cantos do avô dele. Então, assim, o tempo inteiro a gente está tentando fazer essas conexões com essas pessoas, né? E quanto mais a gente conhece essas pessoas de verdade, né, ali em tempo real, mais legal. Quando você trabalha com as búlgaras, não, né? A gente ouve nas gravações e fica imaginando. Mas se você consegue conectar com os indígenas que vivem aqui na Amazônia, que mesmo sendo meio longe, mas estão aqui, a gente é um absurdo a gente não conhecer, né? A gente conhece os cantos búlgaros porque a gente não vai conhecer o canto lá dos Cunicuim do Acre, né? Então isso era uma questão que me deixava muito intrigada. Quero também conhecer os cantos indígenas, né? Então, de certa forma, o mestrado me abriu, tipo assim, agora você pode, agora você tem o espaço para isso, porque você tem as ferramentas para não agir de forma equivocada, né? Não falar termos certos, né? Porque quando você entra na antropologia, você vai meio que entendendo a maneira de lidar, né? Com essas questões. Então, para mim, foi importante, porque ao mesmo tempo que eu estava validando um pouco do que eu já vinha fazendo há 15 anos, né? Também eu estava me amparando de elementos ali, de questões que às vezes eu tinha na cabeça, tinha lido uma coisa, mas eu não tinha isso muito claro. Então, a academia, de certa forma, ela me ajudou a dar essas ferramentas, inclusive para me amparar e até, de certa maneira, explicar, entre aspas, que é muito difícil explicar o trabalho da gente, mas tentar criar critérios para o trabalho, né, da gente, para falar, o que eu faço é isso, entendeu? Que fulano já falou, que ciclano critica, ou que fala bem, enfim, né? E a gente ouve muita gente criticar o tipo de coisa que a gente faz também, né? E tudo bem, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, né? Tem gente que não concorda, faz parte, né? Então, faz parte. Acho que a gente tem que lidar com isso, inclusive, né? Acho que tem que lidar com essa dor dos indígenas de se sentirem o tempo inteiro invadidos pelos brancos, né? Que os brancos estão sempre tomando o lugar deles, né? E eles querem o lugar de fala deles, que eles têm toda a razão, né? Então é importante que eles estejam protagonistas nessa história, que eles que estejam falando sobre as demandas deles, super concordo. Então eu me coloco muito no papel de colaborador, ajudo no que puder, né? Ou então no papel como artista de fazer intercâmbios criativos. E aí já vai para uma outra esfera, né? Que não é... Enfim, tem vários ambientes aí que a gente tem que diferenciar. Então o trabalho com os indígenas me trouxe muito desses entendimentos, né? Até do próprio Brasil, o que é o Brasil, o racismo, todas essas questões, né? Que hoje estão super quentes, mas isso são coisas que já estão no meu
repertório de questionamentos há muito tempo, né? A partir do momento que você começa a lidar com essas alteridades, com essas outras maneiras de ver o mundo, você começa a perceber o quanto que a gente é racista, quanto que a gente, às vezes, pratica o racismo sem saber, né? Sem ter a consciência. Sem perceber, sim. Sem perceber. Sim. Então, também a música tem esse papel, né? De nos conscientizar sobre essas questões todas, né? Porque você está ali lidando com essas pessoas, né? E aí, como fazer isso de forma respeitosa, que você não faça os limites, né? Isso também no canto, né? Porque o canto, até pra gente, eu não vou cantar igual uma cantora africana, jamais, eu não tenho condições de fazer isso. Eu sou branca, de origem europeia, né? Tem essa cara italiana, né? Enfim, tem limites meus, e são limites, e são inclusive outras questões que eu estou trazendo, né? Então, mas não me impede de eu também cantar uma canção lá da Sul da África, ou cantar uma canção do Congo, ou cantar um canto afro-brasileiro. Porque isso é uma forma de respeito a essas pessoas. Eu falo, olha, eu admiro o que vocês fazem, para mim isso é bonito e eu quero poder cantar isso também, né? Não estou tirando de você, eu estou mostrando o que eu penso sobre isso, a maneira como eu faço isso. Né? E não vou fazer igual, não vou substituir, não vou imitar, não quero estar no teu lugar, né? Eu estou no meu lugar e eu faço essa homenagem, né? Então acho que isso também é uma questão importante quando você trabalha com essas autoridades sonoras todas, a gente ter essas medidas, né? Porque senão a gente acaba às vezes meio que tomando conta e se achando o dono da cocada, né? E não é isso. Né? A gente está numa outra situação. Eu sei muito bem o meu lugar, né? E acho que é muito importante isso. Mas eu acho que eu estou até desviando um pouco do nosso assunto aqui, não sei. Não, eu acho isso super importante porque é também respeitar as vozes, né? Eu acho que tem isso, assim, esse respeito pelo que o outro faz e saber que quando você faz uma releitura, porque na verdade é uma recriação que você falou, né? Uma recriação sobre o que o outro faz, isso é uma homenagem, isso não é um... eu estou agora competindo com todos os... Aqui, o Barba está aqui, o Barba está... Olha, Fernando Barba! Saudade do Barba. Querido! É verdade, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é bom. A voz, ela é tão cheia de sutilezas, né? Eu acho que a gente não tem uma vida só para a gente dominar todas as sutilezas que a voz nos dá. Tem um autor que eu gosto bastante, não sei se você conhece, é o Zumthor, né? Que ele fala, a voz ela ultrapassa a dimensão do timbre, da técnica, né? Ele é muito mais a voz. Por trás da voz tem um mundo, né? Universos a serem desvendados, né? Então não há às vezes termos técnicos. Isso é uma coisa que às vezes eu até fico um pouco assim atrapalhada na hora às vezes quando vou dar um curso, alguma coisa assim, a gente não tem nomes para explicar como essas vozes no mundo se expressam. Tem um livro, um CD, que são, na realidade, 3 CDs, que chama Le Voix du Monde, do Harmonia Mundi. Que, aliás, foi uma bíblia para o Mauaca durante muitos anos, né? E ali aparecia exatamente isso, os tipos de vozes em vários lugares. Era uma pesquisa do Hugo Zemp, que é um antropólogo super importante, etnomusicólogo, aliás, no Museu do Homem, em Paris, e ele viajou, ele e outros etnomusicólogos do mundo inteiro, principalmente África, alguns poucos países da América Latina e Ásia, né, que é o ambiente mais que eles pesquisam. E aí eles vão fazendo, como é que se fala? Catalogações. Voz gutural, voz nasal, voz assim e tal. Chega uma hora que você fala, mas espera aí, aqui teria que ter uma outra categoria. E ele mesmo fala, realmente a nossa nomenclatura, a classificação que a gente tem, ela não dá conta dessas multiplicidades vocais que a gente tem no mundo. Né? Então eles tentam ali e eles admitem que é falho, né? Nesse sentido de que na hora de você dividir ou classificar, às vezes você tem uma voz que está em 2 categorias, né? E muito essa questão, em que ambiente? Então, eles pegam desde os cantos, os chamados, que eles chamam os aboios, né? Os cantos lá da Galícia, dos gaélicos,
não pega os aboios brasileiros, que é uma pena, mas enfim, que também tem nos aboios brasileiros, nos franceses, ali nas regiões campesinas, na Itália, até aqui, tudo isso eles pegam, desde o canto da chamada até essas polifonias búlgaras, essas polifonias italianas da Córcega, polifonias da Geórgia, né, que tem todo uma trama, né, na forma de compor. Então eles vão de A a Z. É um disco, são 3 discos maravilhosos, com encarte super legal. E eu escutei muito esses discos, né? Foi uma bíblia para mim, assim. Nem sei se isso está no Spotify, preciso dar uma procuradinha. E é aí que se abrem as portas. Porque você fala, aí você ouve os cantos dos pigmeus, por exemplo. O que é isso? É polifonia? Mas não é essa polifonia que a gente conhece. Sim. Né? Não tem nada a ver com a polifonia de Bach, não tem nada a ver com essa polifonia europeia. É polifonia porque são várias vozes, uma em cima da outra, mas cada uma fazendo coisas diferentes, que se entremeiam, né? Usam aquele yodel, que é aquele som que pega do peito para a cabeça, né? A cabeça, e tal. E aí você tem 1000 coisas ali que se você coloca, se você taxa polifonia vocal, você está fazendo isso. Né? Porque se você vem com um conceito de polifonia para aquilo que eles fazem, você vai dar com os burros na água, porque não é isso. Sim. Né? Então, exatamente. assim, e eles têm nomes para isso, alguns sim, outros não. Né? Às vezes eles têm nomes até poéticos sobre essas formas. Né? Outra coisa que eu acho muito legal, por exemplo, essa coisa do drone, né? Que são as vozes, quando normalmente grupos vocais que fazem isso. Uma voz que fica com a nota parada e a outra trabalhando a melodia. Aí mexe, bate, às vezes segundas menores, e a pessoa fica ali, né? Isso, por exemplo, é uma técnica, é um jeito de cantar maravilhoso. As mulheres búlgaras usam, as finlandesas usam, muita gente do leste europeu usa, né? Os croácios, sérvias, usam muito esse procedimento. É uma coisa que se encontra em vários lugares, né? Com diferentes sonoridades e tal, mas é um procedimento vocal que você encontra nos campos, nas florestas, em diferentes lugares do mundo. No mundo indígena, que às vezes a gente encontra isso também. Né? Então, assim, é muito legal a gente prestar atenção nessas questões também que ultrapassam só a questão do timbre. Eu acho que isso é fundamental, entender os timbres, as ações, mas também entender os procedimentos vocais. Né? Essa questão polifônica, quando ela é toda paralela, né? Ou quando ela é difusa, como é o caso dos cantos dos pigmeus, né? Que são pequenos ostinatos que vão meio que... É o pré-minimalismo, né? No sentido, vão se modificando vagarosamente, eles vão improvisando, ouvindo sons dos insetos, e aí aquele beat do inseto ele vai usando, e aí o outro ouve de outro mais longe, então tem um delayzinho. Isso é lindo aqui, né? Então, isso são coisas que a gente não consegue dar nome para isso. Sim. Né? Porque a gente é pobre na nossa terminologia. Sim. Né? Por isso que eu tenho muita vontade de um dia fazer um trabalho assim. Né? Uma vez até conversei com a Renata Gelamo, falei, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque é muito legal você ou procurar com as próprias pessoas se existem nomes nativos, digamos assim, nativos. Né? Ou a gente tentar criar terminologias, claro, baseada em detalhes técnicos e tal, para essas variedades de canto. Você pega mouth music, por exemplo, da Escócia, também tem um jeito de cantar muito característico. Outro que é muito legal, dos Inuit, lá do Canadá. Uma dentro da boca da outra. Fazem concursos disso, né? Elas fazendo a respiração o tempo inteiro, fazendo o papel de ritmo sonoro. De ritmo. Né? É um ritmo sonoro, porque ele tem som. A respiração, ela faz esse groove, né? Outro que eu acho incrível são os cantos difônicos, né? Que você tem Tupa, Sibéria, Mongólia, que você faz uma fundamental e vai criando com os harmônicos várias melodias. Tem gente que faz melodias super detalhadas, né? Eu amo os Rum Rum Tur, que é um grupo de tuva que eu amo, a Sainco, que é uma cantora maravilhosa, né? Então, isso também é uma coisa que me encanta. Eu ouço aquilo e viajo total. E aí você vê que tem toda uma expressividade, tem uma técnica, tem um jeito de fazer que é uma vida para você aprender aquilo, né? Tem gente na França que estuda só isso.
Só canto Só de fônico. isso. Canto de fônico da Mongólia, da região, não sei das quantas da Mongólia, né? E só Sim. né? Então, você vê que como é complexo toda essas técnicas, né? Que eu estou citando aqui, algumas, tem muito mais, né? Sim. E é isso que me deixa assim super animada e feliz, né? Porque a gente percebe o quanto o mundo é diverso, né? E a gente fica sempre Sim. querendo fazer um jeito de cantar constante. De um jeito. Né? Exatamente. Tem alguém está Exatamente. perguntando Até qual o isso. nome. Eu não sei o que é. O nome. É, O nome do acho que quê? falar o nome do pesquisador do Le Voix du Monde. Acho que foi Hugo isso. Zemp. É a Hugo, como Hugo Zemp, Z-E-M-P. Então, acho que ele já morreu, se não morreu, está bem velhinho. Ele é do Museu de l'Homme. E, junto com outros pesquisadores, eles fizeram esse disco que chama Voix du Monde, que são 3 álbuns, 3 CDs, 3 ou 4, se não me engano. Depois, se quiser, eu pego aqui para mostrar. Que é uma bíblia. Acho que todos os cantores têm que conhecer essas músicas, Nossa, né? deve ser incrível. Mesmo que você não as cante, né? Acho que é importante. Até para entender, né? Porque a gente fica se colocando, é o que você falou, né? Colocando, não, isso pode, isso não pode, isso, né? E é tão. Quando você vê que a voz pode fazer tantas outras coisas, né? Total, né? Por que, né, não explorar? E eu achei uma coisa interessante que você falou sobre os Inuits, da respiração, porque é muito engraçado e muito curioso isso. Quando a gente vai gravar em estúdio, eu já ouvi isso muito de aluno que vai gravar em estúdio e fala assim, não, mas dá para ouvir minha respiração? Olha que legal. Aquele incômodo com a respiração que você consegue ouvir, mas a respiração é música também, né? Só que, enfim, o jeito de Só você que você usar... optou por ela não aparecer, né? Inclusive nos Exato. programas eles vão cortando todas as... Exatamente. Não, por exemplo, em algumas músicas realmente não é para ter. Fica feio, não funciona. Esteticamente Sim. não funciona, né? Dá uma aflição, né? Tem lugares que... Tem um canto do Burundi, ele está na internet. Se você colocar cantor Burundi, ele faz... Ele vai cantando com o ar pesadíssimo, assim. E é que lindo legal. ele cantando. Eu não sei reproduzir, porque é maravilhoso. Ele toca uma espécie de uma harpa, e aí ele faz esse canto que é quase falado, mas você vê que tem uma melodia, mas o ar é muito forte. Então é um canto aerado maravilhoso. É lindo. Agora, óbvio, para aquele tipo, para aquele lugar, para aquele música, contexto. Você não vai fazer isso numa ópera, você não vai fazer isso num canto coral, né? Entendeu? Exato. A gente tem que entender que cada lugar tem as suas estéticas, né? Então, exato. Agora, isso que você falou de ouvir no microfone a voz é uma delícia, a respiração, né? A respiração. É uma delícia. Você sentir também graves que você faz que a gente não ouve, às vezes não ouve. Você Exato. ouve, você fala, nossa, olha esse gravão, ou fazer fry, né? Falando para você que a gente podia fazer uma playlist das referências do Mauá, estou para fazer Sim. isso já faz um tempo. As músicas que a gente ouvia, porque agora eu estou fazendo uma espécie de arqueologia do Mauaca por conta dos 25 anos. 25 anos. A gente está fazendo, vai pôr no site matérias que saíram, marcando determinados projetos, né? Como você falou, cada Mauaca tem vários projetos, né? Sim. E aí, às vezes, eu mesmo esqueço as datas. A Zuzu, aliás, é ótima em datas. Ela lembra até o dia e o mês, às vezes, do show que a gente fez na Bolívia, em tal lugar. É incrível, né? Mas a gente tem muita coisa documentada, a gente tem programas, a gente tem artigos de jornal, tudo mais. Mas está relativamente organizado, mas eu estou procurando os links para localizar essas informações. E aí eu tô achando muita coisa do Mauaca, até coisas que eu nem sabia legal. Que existiam, né? que saíram, críticas, etc, etc. Então é bacana isso, porque a gente acaba meio que se auto-revendo, né? E aí uma vez eu me prometi, eu falei, vou fazer uma playlist, porque eu achei as fitinhas, cassetes, que aliás elas estão aqui atrás, não sei se você consegue ver. Então, que legal! Começou com fitas cassetes, depois foi para os MDs, que eu também tive programa de rádio, né? Tive um programa na rádio chamado Planeta Som. Que legal. E aí eu gravava os programas em MD. Então, tudo está aqui.
Aí eu falei, vou pegar agora Uau. algumas dessas gravações e ver se eu acho no Spotify, no Deezer, enfim, nessas plataformas. Já fiz alguns levantamentos, fiz umas playlists temáticas, mas eu fiquei com vontade de fazer uma com as referências nossas, assim, o que, Nossa, que a gente ouvia, eu ver se eu acho, né? Nem sei se tudo a gente vai achar na internet, ou pelo menos coisas parecidas. Agora mesmo estava procurando as búlgaras. Achei gravações modernas das búlgaras incríveis, com que percussão, outras coisas legal. super diferentes. Mas até um pouco para entender esse percurso da pesquisa sonora vocal que a Sim, gente fez mesmo, né? E entender como é que tudo isso aconteceu, né? Porque é, de certa forma, um processo longo, né? Acho que poxa. acho que os 10 primeiros anos foram muito intensos nessa questão da pesquisa, né? Da pesquisa vocal. Depois a gente meio que achou alguns lugares, aqui é mais gutural, aqui é nasal, aqui é mais ardido, aqui é mais na cabeça, aqui mais peito. A gente foi meio que tendo alguns códigos entre nós para saber, olha, essa é aquela voz que a gente tem que fazer, né? Mas eu acho que até uns 10 anos aí que a gente ficou nessa pesquisa mesmo de tentar descobrir, né, como é que se cantava de determinada maneira e tal. E eu acho que isso é um caminho que, se a gente não lembrar, a gente esquece, né? Sim. Eu estava tentando lembrar, falei, o que é que eu via mesmo? Aí começou a vir, os Pigmeus, os Mouth Music. Aí comecei a lembrar, quando eu vinha para cá, falei, nossa, deixa eu tentar lembrar as referências. E algumas eu tinha esquecido completamente, né? Então não pode esquecer. Não pode esquecer. Tem que Não. pelo menos documentar, né? Deixar guardado em algum lugar, né? Eu acho que, ó, eu quero essa playlist e a gente compartilha aqui essa playlist. Com certeza, com certeza. Eu jogo o link para Maravilhosa. você. E eu até falei, né, para você que a gente tem uma playlist do Canto Expresso com as vozes das pessoas que passaram por aqui, né? Que legal. Então, e aí eu coloco 2 faixas de cada um, mas eu acho que suas vai ter que ter um pouco mais para a gente poder mostrar essas vozes todas. Uhum. No Mauaca tem essa coisa, mas olha, tem muita coisa que a gente ainda não adentrou. Por exemplo, eu vejo que a América Latina, em geral, a gente adentrou muito pouco. A gente canta o Caribe ali, México, tem uma música do noroeste da Argentina, que são as cacheras. A gente cantou uma música boliviana, outra umas 2 peruanas, assim, que nem chegaram a ser gravadas, a gente aprendeu, mas não gravou. Mas eu sinto que tá aí um lugar que uma região, né, do mundo. Mas por quê? Porque a gente tem poucas referências, hoje jamais, né? Mas na época era muito difícil conseguir material na América Latina, a não ser Mercedes Sosa, né? Os grandes cantores, né, populares. Eu estou falando essas coisas, esses lances mais tradicionais. Hoje até tem uma pequena discografia de gente, às vezes as pessoas me dão, né, me presenteiam com alguns cantos e tal. E eu tenho muita coisa ainda assim, tipo, que eu preciso ouvir para tentar localizar não só as emissões vocais, mas o repertório mesmo, assim, o que é possível da gente fazer. Porque às vezes tem música, que nem o canto tuvano. Eu não me arrisco a fazer, né? Eu adoro, eu amo, mas eu não consigo fazer mesmo, porque eu não tenho essa condição vocal. Tem gente que consegue fazer até que relativamente bem. Mas tem coisas que são referências, que tipo, você ouviu e aquilo te abriu a cabeça de certa maneira, mas você não reproduz. E tem coisas que você fala, isso aqui eu dou conta de fazer, né? Porque esse tipo de canção aqui, eu acho que é legal de reproduzir, etc. Então, tem várias coisas ainda a se pesquisar, né? Eu acho que basicamente, assim, Ásia também tem muita coisa, né? Indonésia, Tailândia. E é dificílimo também, porque tem essa coisa das línguas tonais, né? Sim. Complicadíssimo, que é outro mundo também, né? É Quando outro mundo. Na China, a gente percebeu claramente isso, né? Eu fiz um cursinho rápido, sei lá, umas 5, 6 aulas de mandarim, achando que só para falar um Para oi, se virar, xixi, né? tal, um básico, assim. E eu, sei lá, pedi uma informação tal. Era um fracasso total, né? Porque tem a questão dos tons. Se você fala ma, ou ma, ou ma, ou ma, Sim. muda tudo, né? Então, se você não fala, não sabe, né, reproduzir os tons direitinho e ainda reconhecer os ideogramas, né, que tem toda essa questão,
é muito difícil, né? Então, eu acho que tem assim, na Ásia tem ainda muita coisa para a gente aprender, América Latina em geral, a África também, né? Porque a África é gigante, Sim, né? é gigante, é. É gigante, tem muita, muita música legal, tal, né? Mas, enfim, aí a gente ainda tem mais uns 20 anos É para bom que aprender trabalho tudo não isso. falta, né? No fim, a gente acaba meio que indo para outros caminhos, que nem agora eu estou muito envolvida com a questão indígena, que eu acabo meio que essas pesquisas ficam meio de ladinho, assim, né? Às vezes De lado. aparecem as músicas, eu pesquiso um pouco, mas eu não estou tão focada como eu estava focada no começo do No Mauá. começo. Mas eu sinto que a gente precisa ter coragem de abrir esses novos caminhos aí, né, vocais. Sim, sim. Nossa, que incrível, que delícia, Magda. Eu tô triste porque a gente já fez 1 hora e a gente vai ter que Pois é, encerrar, exatamente. mas nossa, que incrível. E aí eu ia te perguntar uma coisa de ordem prática, assim, a Companhia Coral Mauaca, se o pessoal quiser participar, como Ah, é que sim, sim. funciona? Então, no site do Estúdio Mauaca, www.estudiomauaca.com, sem o BR, você pode entrar lá e ver como é que faz para se inscrever, tem todas as indicações lá. Você paga uma mensalidade, a gente está cobrando 50% agora nesse momento de pandemia, por conta dos encontros virtuais. A gente se encontra Uhum. toda terça, das 7h30 às 9 da noite. A cada 2 ensaios sempre tem uma música nova. Às vezes a gente divide em salas, quando aprende vozes diferentes, né? Então a Legal. gente já aprendeu aí, acho que umas 6, 7 músicas desde que começou a pandemia. Eu tento fazer um repertório mais simples, né? Porque a gente não consegue ouvir as pessoas, né? Então, Sim. às vezes, quando abre essas salas menores, a gente consegue ouvir individualmente as pessoas, isso é bacana. A gente pede também para as pessoas gravarem, às vezes, algumas músicas para a gente fazer algum acompanhamento, né? Alguma questão, seja vocal, seja de afinação, ou seja de letra, enfim, né? Então, as pessoas mandam essas gravações para a gente. Então, por um lado é legal porque a gente tem um acompanhamento mais tete a tete com as pessoas nesse sentido, Sim. né? E então tá muito legal, a gente está fazendo música. Hoje a gente vai fazer uma música africana linda do Congo, chama Maolê, que é uma graça. Legal. A semana passada a gente fez Makedonsko, que é uma canção da Macedônia. A gente também fez o Bela Tchau, que aliás é um sucesso total. Fiz um arranjinho super bacana de Bela Tchau. E, enfim, músicas de diferentes lugares, né? Músicas que Que são do legal. Mauaca, músicas que não são do Mauaca. Agora, semana que vem, a gente vai fazer a Kali, que é uma das músicas dos Lusíadas, que virou parte do nosso repertório, inclusive que a Zuzu Leiva dança. Que legal. E aí, que é um rap indiano, porque ele é meio falado, assim. Aí tem a Legal. coisa da língua, né? Que você tem que destrinchar um pouco a Sim. língua. A gente faz exercícios corporais, faz aquecimento vocal, faz aquecimento corporal, às vezes dá uns lances indianos, para a gente Que fazer os legal. saltos indianos. Bem nessa linha mauaca de ser, né? Não é Sim, dentro sim. da estética coral tradicional, né? Claro. Então, o repertório é basicamente músicas do Mauaca e músicas relacionadas ao repertório do Mauaca. Sim. A gente faz essa direção compartilhada. E é só entrar lá no site e se inscrever. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui comigo também. Aí eu passo o contato da Amanda, que é a nossa produtora. E todos são super bem-vindos para cantar. Se quiser fazer uma aula gratuita para ver como se dá bem e tal, a gente usa a plataforma Zoom, né? Que uma das coralistas nos cedeu lá, então a gente pode ficar mais de 1 hora, mais de 40 minutos, legal. né? E então está sendo uma delícia. Aliás, a Companhia Coral, o que foi muito legal nesse processo da pandemia é que tem uma brasileira que mora na Austrália, está fazendo, Que gente de legal. Florianópolis, de Belo Horizonte, do interior, gente que está em Jundiaí, assim, em outros lugares, estão Sim. fazendo coral, que não podiam fazer Que no não podia presencial. fazer. E aí puderam fazer. Então está sendo muito bacana. Assim, por um lado, a gente está abrindo mais, ampliando mais a nosso raio de ação, né? Então, Que quem legal. quiser, super bem-vindo. A gente vai adorar encontrar vocês lá. Ah, legal, legal. Ah, que delícia. Magda,
Muito, muito obrigada. A Tharita comentou aqui quando eu postei que ia entrevistar você, que ela falou assim, você vai precisar de umas 5 lives para entrevistar a Magda. Ninguém vai aguentar me ouvir falar por tanto tempo. Ah, legal. Mas eu acho que é por aí, de tanta história legal. Não, tem muita história, o Mauá tem histórias ótimas. Mas eu acho que o foco aqui, como essa questão do canto, eu acabei falando um pouco mais dessa questão. Mas Claro. eu vou fazer uma outra live na quinta-feira à noite. Aí eu vou contar mais as coisas, as histórias do Mauá, dos projetos, etc, etc. Então, quem quiser conhecer outras facetas também, estão todos convidados. Do DJ, model DJ. Então, os DJs amam Mauáca, olha só. Sim! A gente tem, inclusive, um CD de remixes. Super legal que a gente fez quando a gente tocou no Rock in Rio, em 2001. Mauáca foi convidado para tocar no Rock in Rio, tinha uma tenda chamada Raízes, que era uma tenda de world music. E aí a gente fez um CD de remix. E aí a gente descobriu que vários DJs punham Mauáca para tocar. Ai, que legal, que né? legal! Porque eu não frequento esse ambiente, digamos sim, assim, né? Não é minha praia. Mas vira e mexe de vez em quando. Eu toco Mauáca na pista. Que legal, que né? legal! Muito legal, eu acho muito ótimo legal. Isso, acho maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. Adentrando outros nichos. Conversar com você. Continua com esse programa, com esse, não sei se o nome é programa, com esse live. Hoje tudo mudou. Muito legal. Eu vi um que você fez sobre os microfones, posicionamento de microfone, achei 10 altas dicas que eu, aliás, vou indicar para vários cantores, porque muitos cantores não sabem usar, não sabem, né, entender os mecanismos dos microfones. Eu achei tão legal as dicas que você deu. Parabéns, viu? Muito bacana. Obrigada. Puxa vida, que legal. Obrigada. Divulgar mais, precisa jogar aí na roda. Sim, sim. Puxa, muito obrigada. Muito obrigada, Magda. E obrigada por essa conversa deliciosa. Vida longa. E parabéns pelos 25 anos, porque, olha, um projeto desse, 25 anos... É incrível, realmente incrível. É uma loucura. Imagina o trabalho. É uma loucura. Mas que venham mais 25 aí. Pelo menos. Você falou dos 25, deixa eu falar o nome dos instrumentistas que tocam. É verdade. Tadinhos dos músicos instrumentistas. Sim. Tem a Anelisa Colomar, que toca flauta, sax e cello. Super instrumentista maravilhosa. Uau! Ramiro Max, que toca sax, soprano, lindamente, e tenor. Tem Gabriel Levi, acordeonista, parceiro de longuíssima data, super acordeonista, arranjador, parceiraço. Tem a Armando Tibério, que está na percussão, que também é um músico queridíssimo, que está desde o comecinho do Mauáca, toca tablas indianas. Uau. E por isso que ele tem uma presença importantíssima no Mauáca. Tem a Valéria Zeidan, que muitos especialistas nos pandeiros do mundo, nos bodrans, bendir, rix, etc. Toca o vibrafone muito bem também, do Projeto Guri, coordenadora pedagógica de lá. O baixista hoje é o Zóio, Ricardo Zóio. A gente teve durante muito tempo o Paulo Bira, que foi parceiraço também. E esses são os músicos que nos acompanham e que essas pessoas acham que não são do Mauáca, mas eles fazem parte do Mauáca, eles são Mauácas. As pessoas acham que o Mauáca são só as cantoras, né? Só as cantoras. E quando me perguntam, você toca com elas? Ele fala, não, eu sou da banda, né? Então, assim, como a gente tem essa força vocal muito forte, né? Essa coisa vocal muito presente, e a gente tem muitas músicas a capela e tal, às vezes as pessoas acham que os músicos são os pequenos adereços, né? Apêndices, né? Não, e os músicos são fundamentais no Mauáca, sem eles eu não vivo. E eles são figuras assim, que dão uma sustância sonora para o trabalho, principalmente para dar alguns repertórios que realmente são instrumental, não rola, né? Sim. E a gente tem ainda um projeto que se chama Namá Parirê, que é um projeto só com as cantoras e percussão. A gente toca percussão e canta. Que aí são só cantos femininos de vários lugares do mundo, meio que buscando os primórdios, mas a gente gosta de fazer o show também com os instrumentistas, que é o Inquilinos do Mundo que você falou, que é o show mais recente que a gente fez. Mais recente.
Então, viva Mauaca, viva todos os Viva músicos Mauaca! que tocam com a gente, que são aí figuras importantíssimas. Ah, que legal. Magda, muito obrigada. Tá Muito legal, então. obrigada. Abração E para muito você. obrigada aí. Um Obrigada a abração. você pelo convite. Tchau. Imagina.